tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MacniCast. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do nosso MacniCast, o podcast da Macnica, onde a gente fala de tecnologia aplicada a diversos segmentos do mercado. Hoje a gente vai falar um pouquinho do mercado imobiliário. Nosso convidado especial é o Fábio Kenji. A gente vai trocar ideia aqui de como a tecnologia está impactando os negócios imobiliários, a parte de moradia, não só do cliente final, mas também falar um pouquinho da parte interna da construtora, né? O que a tecnologia pode trazer e agregar em eficiência no negócio da construção. O Fábio tem uma jornada bem extensa e de alto conhecimento na parte tecnológica e também nos últimos anos aplicando, né, Fábio, na parte da construção. Bom, eu vou deixar que ele se apresente, que é um pouco melhor, mas bem-vindos e obrigado pela audiência. Fábio, por favor. Obrigado, Fabrício. Obrigado a todos. Meu nome é Fábio Kenji, eu sou engenheiro civil, eu venho de Curitiba, estou aqui na região há 2 anos, vim trabalhar primeiro num projeto de urbanização e agora eu faço parte da equipe de engenharia da CNA Construtora em Itapema, que é a construtora com o mais alto padrão aqui, o fino acabamento da região, e estamos aqui trazendo uma série de metodologias construtivas e tecnologias para os clientes e para os empreendimentos da construtora. Perfeito. A gente está aqui, inclusive, no ambiente Sim. da CNA Construtora, que é um dos empreendimentos mais recentes. Estamos aqui hoje no Cartier, exato. Que é a última obra entregue pela CNA, que aconteceu no fim do ano passado, e que hoje é a nossa referência de padrão de entrega das novas construções. Legal, muito bom. E até mudando um pouco o ambiente do MacniCast, é o primeiro, né? A Cíntia até levantou aqui, vamos fazer na mesa, vamos fazer no sofá, mas a gente achou mais interessante mudar um pouquinho o cenário. Fábio, obrigado também por estar aqui. Queria começar falando um pouquinho de como você enxerga nessa tua experiência recente, um pouco, a parte, né? Você começou lá com um imobiliário horizontal. Exato. E agora vindo para o vertical. Totalmente vertical. Tem uma diferença aí significativa, mas a parte da tecnologia, né, trazendo soluções diferenciadas, acho que lá no outro empreendimento e aqui também, isso impacta em parte de segurança, na parte de mobilidade, na parte do conforto, né, em toda a estrutura e também lá atrás, antes, né, na parte da construção, da equipe da empresa, como os processos podem ser impactados com isso. Como é que você enxerga essa evolução? Existe realmente uma transformação? Está acontecendo isso? E como é que você enxerga o futuro daqui para frente? Nessa caminhada, né? Engenharia, tecnologia, como é que está caminhando isso junto? Sim, o que aconteceu comigo, né, Fabrício, justamente aí tendo uma formação de engenharia e também tendo um histórico profissional na tecnologia, a gente está conseguindo aplicar isso hoje na prática, né? Na antiga situação de onde eu vim aqui para a região, o objeto era justamente um projeto horizontal, né, de ocupação urbanística, onde a preocupação era justamente implementar recursos aí desde infraestrutura para depois isso chegar numa edificação, né, subir nas edificações. Tinha uma segunda fase, né? Tinha um processo, né, um cronograma com esse objetivo, Sim. né? Hoje, na verdade, a gente está acelerando essa expectativa, já chegando num produto onde é a entrega final, um apartamento de alto padrão beira-mar aqui em Itapema, trazendo todos esses recursos à disposição desse futuro morador do nosso cliente. Então, assim, foi um caminho natural de trazer o que cabe a uma situação, por exemplo, regional ou dentro de uma cidade, chegando dentro, né, no terreno e depois subindo para dentro do edifício e até dentro do apartamento. Né, da moradia. Exatamente. Então, assim, ter essa visão desse contexto e do que é necessário, tanto em relação ao entorno, né, e fazendo isso chegar efetivamente na realidade de cada morador. Legal. E essa tua visão, essa tua experiência na tecnologia anterior te capacitou para trazer um pouco disso também, sim, né? Sim, porque tudo isso está conectado, né? Ao mesmo tempo a gente tem hoje uma preocupação aqui
no sentido da modernização da construção em si, né, dos processos construtivos, até da questão interna da própria construtora incorporadora, né, sistemas, questões aí que envolvem projetos, questões que envolvem compras, questões que envolvem a execução da obra, a metodologia construtiva, né, tudo que a gente fala em relação a, por exemplo, projeto, a parte de BIM, a parte de compatibilização, Perfeito. extrair quantitativos, extrair informações para colocar isso dentro de um cronograma, trazer isso para um orçamento mais realístico e preciso, né? Entregar um custo de obra dentro do tempo e de uma realidade de mercado. Essa informação e tudo isso ser transparente para todos os envolvidos, né? E, consequentemente, entregar um produto final melhor. Você falou bastante aí nessa questão da informação, dos dados, né? E a gente tem falado muito que hoje o dado é o novo petróleo, é um bem valioso, e é com isso que a gente trabalha no nosso dia a dia também lá na Maquinica, fazendo aí todos os processos de ganho de eficiência, de ganho de produtividade, utilizando dados como base para algoritmos de AI que vão tornar processos mais eficientes, né? Então, eu acredito que essa base de dados que a gente pode construir também na construção civil, não só com o empreendimento, com os clientes que estão trazendo essas informações, mas também toda essa gama do ecossistema, né, que gira em torno do fornecedor, dos parceiros de tecnologia, né? E como é que você enxerga essa chegada, essa formação dessa base de dados como melhoria de processo, como melhoria de tecnologia, tanto para o usuário final, quanto para a própria construtora, como você estava falando na questão da eficiência, né, dos processos, né? Falando um pouco assim do nosso dia a dia dentro da construtora, né? Começa justamente com essa questão de projetos, né? Você ter todos os projetos integrados, extrair informações que vão trazer essa integração com as disciplinas, né? A compatibilização, como se fala, que é um termo aí que a gente escuta na escola da arquitetura e da engenharia desde a nossa difícil de fazer formação, mas sem a tecnologia, agora está sendo possível, né? Hoje é possível, BIM, né? mas ainda tem muito caminho a crescer, né? Então, assim, na teoria isso funciona, mas na prática é bastante complexo. A partir disso, a extração dessas informações, até para ter esse quantitativo, ter a escolha dos materiais, a escolha da metodologia construtiva, a seleção de fornecedores e fabricantes, integrar isso dentro dos departamentos da própria construtora, né, em relação a processos, a compras, a seleção, a contratação, a financeiro, a pagamento. Então, assim, isso tudo é o que a gente quer implementar e é o nosso objetivo aqui internamente dentro do nosso negócio, né? Legal. No caso dos clientes, a gente vê assim que hoje é uma necessidade, né? Uma exigência pós-pandemia, né? Todos estão com essa dinâmica até de trabalho remoto e trabalho presencial. Então, assim, conectividade é obrigatório, né? E assim, todos nós temos problemas de básico, né? Sinal de internet, não tem quem não tenha problema hoje dentro de casa ou até no próprio celular, né? No próprio dispositivo móvel. Então, assim, isso ainda é uma questão de infraestrutura que é um desafio aqui para todos nós. Pode ser uma barreira em alguns casos. Ainda é uma barreira, né? E no caso dessa questão dos dados, né? Voltando à pergunta original, a gente consegue, digamos assim, personalizar, vamos considerar desde da questão aí do cliente, né, a decoração, o tipo de ocupação, o tipo de recurso que a gente disponibiliza. Ao mesmo tempo, a gente consegue automatizar a vida desse morador, né? Por exemplo, a gente pode ter sistemas de segurança, controle de acesso, sistemas de IoT dentro do apartamento, dentro das áreas comuns. A gente pode facilitar em muito a vida do nosso morador, ao mesmo tempo trazendo isso para uma linguagem simples e acessível. dentro do dia a dia, né? Não cabe ao morador entender tecniquez. Então a gente quer trazer isso para o nosso cliente da CNA de forma transparente e que ele nem sinta
que isso faz parte da vida, mas ele tem, por exemplo, automação dentro do celular, ele chega na garagem, a placa do carro já é reconhecida, ele chega no elevador, ele já vai direto para o próprio andar, ele pode fazer um agendamento aqui de um salão de festas como esse, enfim, várias coisas que desejamos, mas pouco se vê na prática. Sim. Inclusive um dos pontos que fez a gente se conectar foi a solução da Excitana, né, que Sim, a gente te apresentou e fala um pouquinho, né, nesse contexto que você está comentando aqui, que é a segurança, né? A questão da segurança hoje é fundamental, talvez seja um dos primeiros pontos que o cliente coloca como importante, como essencial na escolha, né, do lugar para morar. E a Excitana tem justamente essa missão aí de facilitar e tornar mais eficiente esse processo de segurança, né? nós testamos na prática, né, Fabrício, e foi uma experiência muito reveladora no sentido de hoje a gente escuta falar sobre dispositivos de segurança, CFTV e analíticos, né, que é o Sim. padrão aí de Que já é o recursos, comum que existe no mercado. que, né, são recursos via software que você coloca ali dentro do monitoramento, né? Mas assim, a inteligência artificial, como nós vimos no Excitana, fazendo aí o acompanhamento do comportamento da edificação ou do entorno ou das pessoas, nós nunca tínhamos visto antes, né? E esse é o grande diferencial, porque efetivamente se cria aí uma base de dados, se cria um histórico e se faz um diagnóstico em tempo real de um incidente extraordinário, Sim. né? Então, esse tipo de recurso também Traz valor para traz o valor, empreendimento. né? Esse é o objetivo de colocar isso dentro das edificações, faz sentido e hoje está à disposição de forma bastante, assim, efetivo, né? Está pronto para ser aplicado. Perfeito. Não é só uma teoria futura, né? Sim. Você tocou num ponto ali importante que é a questão da conectividade, né? Que eventualmente a banda falta, a gente não tem ainda uma segurança, né, nesse tipo de tecnologia. Tá vindo aí o 5G, a gente tem conversado sobre isso, a gente está com um projeto lá no City Lab, lá no Perini, de montar uma estrutura modelo, uma estrutura padrão, uma rede privativa lá no Perini. Como é que você enxerga? E você falou para mim também que já está buscando uma fibra ótica para trazer. Sim, sim. Como é que é essa interação aí do 5G com a fibra? O que você está pensando aqui de tecnologia para trazer? E como isso pode ajudar tecnologias como a Excitana e outras, né, a NRI, e outras que precisam de uma banda eficiente e segura, né, com confiabilidade, para ela realmente trazer o seu benefício, né? Qual que é a tua visão sobre isso e o que você já está pensando aí em trazer para cá? Que você já comentou comigo, queria que o que você puder compartilhar aqui com o pessoal. A nossa ideia, assim, né, a gente passa por isso no nosso dia a dia, onde a gente mora e onde nós trabalhamos, né? Por mais que hoje a operadora de telecomunicações ou o ISP, o provedor, venda uma alta velocidade ou ilimitados aí, terabytes e etc, A gente né? sabe que a A entrega gente não é sabe bem que assim. a realidade não é assim, né? Sim. Então, assim, a diferença entre o que se vende e o que se entrega é muito grande, Ainda é grande, né? exato. Temos déficits aí regionais e características locais aí de infraestrutura, de rede, até de licenciamento e até do insumo em si, né, da própria fibra ótica, do dimensionamento do projeto. Então, assim, o problema que a gente vive na prática tem motivo, né? E ao mesmo tempo, pouco se pode fazer em relação a isso se não tiver um entendimento e um acesso adequado, né? Então, o que a gente pretende, a princípio, é trazer aí parceiros que tenham esse tipo de recurso. Temos já estabelecido aí um novo parceiro entrando na região que está conectando aí inclusive os nossos projetos, os nossos canteiros de obra. Opa. Trazer aí a questão da segurança, do monitoramento, sistemas aí inteligentes até de captura de imagens, uso de EPIs por parte dos operários, segurança em si, né? Aí vem o Excitana também. Sim.
entrando dentro das edificações, né, a gente ter como se fosse uma rede neutra da edificação, então todos os Mais segura, né? dispositivos conectados. Então isso, né, hoje temos Wi-Fi em áreas comuns, temos CFTV na edificação, temos portaria eletrônica, temos controle de acesso, então isso tudo fazendo parte de uma mesma rede para não ter ali um conflito até de instalação, né, rede lógica e etc. Então, otimizar essa instalação, isso faz parte também. A questão dentro da unidade, a gente está estabelecendo uma parceria com um fornecedor que está trazendo recursos de Smart Home, né, Smart Building. IoT para dentro da unidade, né, então você poder, por exemplo, aqui é uma região de temporada onde eventualmente o morador não está toda semana, todo mês do ano. Então ele pode à distância abrir as persianas elétricas do seu apartamento via celular, né? Ele pode ligar e desligar dispositivos desde uma simples lâmpada até um sensor, até uma geladeira, até um freezer à distância, né? Então ele pode acessar a câmera e até monitorar controle de entrada, por exemplo, da diarista que vai fazer a limpeza. Então, assim, são coisas que a gente escuta falar, mas pouco se vê na prática. E que agora a tecnologia e agora, a banda está propiciando trazer esse... No caso do 5G, né, a mesma coisa, o processo do 5G envolve antenas e redes neutras para 5G também. Apesar do calendário de entrada do 5G na região aqui ser bem longo, isso pode ser antecipado, é o que a gente está tentando fazer. E com a rede privativa. Com a rede privativa, ou uma rede neutra, como vocês estão testando no Perini, né? Isso faz parte aí da nossa tratativa também. Então, o que acontece? Um prédio hoje da CNA pode ser uma rede, uma antena para uma rede 5G, até para atender, por exemplo, ali a beira-mar. Certo. Então, esse tipo de tratativa já está em curso. Legal. E a gente pretende implementar aí o quanto antes. Ótimo. Você comentou, então, nessa questão de trazer inteligência, né, para o ambiente, para que isso torne mais eficiente e mais seguro. Isso é o conceito de Smart Cities, né? Você esteve lá no Perini City Lab lá com a gente, conheceu lá a infraestrutura. Isso aí a gente tem visto conceitos no mundo todo, né? Agora no final do ano vai ter a feira em Barcelona, teve a feira aqui em Curitiba também, né? Que a gente participou lá. Como que você acha que isso está caminhando, né? A gente está conseguindo entregar uma cidade inteligente ou um ambiente inteligente, né? Talvez a questão seja a gente trabalhar com unidades menores, como um empreendimento, daqui a pouco um bairro, para poder chegar na cidade maior, né? A gente sempre fala ali, é o nosso espírito do City Lab, que é trazer qualidade de vida para as pessoas. No final, a gente fala em tecnologia, fala em processo, fala em AI e tal, mas o que interessa é o bem-estar nosso dentro de um ambiente, né? Sim. Isso está acontecendo? Na tua visão, essa aceleração da tecnologia pode, né, melhorar, incrementar esse caminho, encurtar esse caminho, né? O que eu vejo, e participamos aí das últimas edições lá do Smart City Curitiba, né, juntos até, a gente conhece lá os organizadores, o Beto e tal, até, né, faço menção a eles, porque são parceiros levanta efetivos, a bandeira né, forte da cidade inteligente. Foram pioneiros, né, no Brasil. Participamos aqui em Santa Catarina, lá junto com o Jean, lá na Fiesc. Então, assim, a comunidade é muito ativa e existe hoje toda uma rede de negócios e fornecedores realmente envolvida, né, e focada nisso. Coisa que não existia antes, né? Certo. Basicamente juntar esses recursos de forma mais palatável para o cliente final, né? E no caso das cidades a gente vê um progresso, a gente acompanha isso no Brasil, principalmente em relação à segurança, que é um problema crítico, né? Então, existe recurso. A gente ouviu falar, por exemplo, nesse ano ali, logo após o incidente lá das escolas, toda uma questão aí de monitoramento dentro das escolas, reconhecimento aí dos alunos, controle de acesso, enfim, tudo isso faz parte aí de um projeto até nacional de segurança, né? Então, assim, tem bastante recurso e gente dedicada a atender essas questões, né? E efetivamente
a gente sabe até que até fazendo um spoiler aí, né, Barcelona vai trazer a tecnologia para o Smart Building, para dentro da edificação, e o que a gente quer fazer aqui é justamente trazer isso em primeira mão para os projetos que nós estamos conduzindo aqui dentro da CNA. Então, assim, faz sentido, e isso tem que ser acessível e, ao mesmo tempo, assim, transparente em relação a essa interoperabilidade, ofertas de fabricantes. Nós temos aqui parceiros que já nos atendem e novas ofertas que estão vindo, todos eles têm que estar se comunicando entre eles, né, de forma que isso realmente chegue para o nosso cliente final. Sim. Essa questão que você falou da comunicação entre eles, que é a integração, né? Exatamente. De todas essas tecnologias. Isso é muito importante, porque se você recebe um tipo de tecnologia aqui, outro ali, como que isso vai chegar para o cliente sem impactar, né? Sem ter vários dashboards ou várias formas. Vários aplicativos, né? A gente já cansa de ter aplicativo no celular. Exato. A gente está falando aqui de, por exemplo, gateways, né? Como Tuya. A gente está falando aqui de situações até de certificação de segurança para garantir aí não invasão, né? Não ter aí uma invasão de dados ou até de hacker dentro da sua casa. Sim. Então isso tudo está dentro do escopo. A gente está tratando desse tipo de integração de recursos de IoT com segurança também. Entra um pouco de cibersegurança também. Então isso tudo faz parte, são informações assim mais críticas de tecnologia, não cabe ao usuário final, mas é importante saber que está contemplado. Sim, sem dúvida. Bom, o assunto vai longe aqui, tem bastante Fábio, se a gente, de repente, vamos marcar uma segunda oportunidade, porque tem ainda a pauta ia longe, mas nosso tempo está acabando aqui. Eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo teu conhecimento, por trazer e compartilhar essas informações com a gente. Eu quero convidá-los, né, até assim, qual que é a ideia, né? À medida que a gente tenha isso sendo disponibilizado na prática, né? A gente está montando aí um apartamento modelo, a gente vai colocar isso à disposição para visitação. Então convido vocês, até porque vocês vão fazer parte dessa instalação, para que isso seja apresentado de novo aqui no conteúdo. Vamos fazer uma segunda edição e a gente mostra isso. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MacniCast.